Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para tratar de um tema, é um tema um pouco espinhoso para mim, mas eu tenho certeza que esse tema vai ajudar muita gente. E é com esse objetivo que eu quero falar sobre esse tema. Por que que eu quis cometer suicídio? Eu quero mostrar para você os caminhos que me levaram até esse ponto, e ao mesmo tempo mostrar para você como muita gente entra neste caminho, o caminho do suicídio, e você não entra de uma vez, ele vai entrando aos poucos. Quais são os meios que vai levando as pessoas até esse ponto de uma hora dizer chega? O que te conduz? Quais são as consequências? O que vai acontecendo? Qual o comportamento que você tem? Muitas vezes consciente ou inconsciente, a colaboração das pessoas para que você entre por este caminho, os meios e como você pode se livrar deste caminho e quais as consequências negativas que tem quando a pessoa entra neste caminho. O primeiro passo, quando a pessoa entra pelo caminho que vai te levar, que vai levar a pessoa a cometer suicídio, é o caminho lento, né? Você vai entrando, as coisas vão acontecendo, você não percebe e de repente você está dentro dessa estrada muito difícil de sair. E às vezes a gente não leva muito a sério, mas para você ter uma ideia, no Brasil, cada 46 minutos uma pessoa comete suicídio. Esse é o suicídio declarado, porque muitas vezes a pessoa comete suicídio e a gente não fica sabendo, ela é dada por morte por outro motivo. No mundo, mais de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano. E não bastasse isso, este ano, que é um ano muito crítico da sociedade em relação à doença, a coronavírus, que causa depressão em muita gente. Então, a Organização Mundial da Saúde já tem a expectativa que vai aumentar muito mais este número, se é que a gente vai conseguir computar tudo isso. Então, imagina mais de 800 mil pessoas cometendo suicídio, sem contar as pessoas que tentam cometer o suicídio, mas não concretiza, fica pelo meio do caminho, carregando sequelas na vida dessas pessoas, das famílias, ou outras pessoas que não cometem o suicídio, mas elas sofrem o caminho do suicídio por muitos anos. Um dos motivos, e aqui eu não quero falar de estatística, mas eu quero falar de experiência própria. Tá? Eu quero contar as coisas que eu vou contar aqui, eu vou estar falando daquilo que eu vivi, para que você possa entender e, de repente, você perceber que você também está caminhando por esses caminhos, você já teve esses sentimentos, que às vezes você não deu muita bola para ele, mas ele pode ir piorando aos poucos e você não perceber. E, ao mesmo tempo, você pode ter alguém perto de você também que está caminhando por esse caminho e você ainda não percebeu. Pois bem, o primeiro passo que me levou a cometer o suicídio, querer cometer suicídio, foi um caminho. Primeiro, você vem de uma vida sofrida, de perdas, de vazio profundo, de solidão, de estar sem família, de estar ausente da família, de ter ninguém, não ter ninguém para você compartilhar a sua vida. Esse é o meu caso. Mas tem muita gente que não precisa passar por isso. Eu costumo dizer que existe uma coisa chamada solidão na multidão. Olha isso aqui, começa aqui um caso, uma situação importantíssima para você avaliar. O que é a solidão na multidão? A solidão na multidão é você conviver, é a pessoa conviver na sociedade com as pessoas. A pessoa canta, dança, ela joga bola, ela vai em shows, ela vai em tudo que é lugar, ou ela anda nas ruas, ela trabalha, ela estuda. Só que ela externa com as pessoas, se comunica com as pessoas, mas as pessoas não entram para dentro dela. Ela cria uma barreira, tá? Ela cria uma camada e ela tem o limite onde as pessoas vão entrar. A solidão dentro dela, seus medos, suas angústias, as suas tormentas, a sua falta de comunicação com as pessoas, ela não deixa ninguém entrar. Então, o que acontece? Você brinca com a pessoa, mas você não sabe nada da pessoa. Você anda com a pessoa, mas você não sabe nada da pessoa. A pessoa fala, poxa, mas essa pessoa era tão legal, ela cometeu suicídio. Era legal para você, mas não para ela. Dentro dela, ela não era feliz e você não conhecia o interior dela, porque ela não deixava, ela criou uma camada, proibiu que você entrasse dentro dela. Então, a primeira barreira que a gente cria, eu estou dizendo, eu fiz isso,
era não permitir que as pessoas invadissem meu mundo. Então eu cantava, eu contava piada, eu brincava, eu jogava bola, tudo, mas o meu mundo ninguém entrava. Essa angústia interna era minha e só minha, e eu não compartilhava com ninguém. Então quem olhava para mim por fora, eu estava sempre sorrindo, dentão aparecendo, né, todos assim, e as pessoas falavam, nossa, mas dentro de mim, o meu mundo era outro. Então a primeira coisa que a pessoa que está no caminho do suicídio, o mundo dele é intocável. Então, as suas angústias, ninguém sabe. Ele não contribui, ele não deixa ninguém saber. E aí tem algumas coisas que faz você não deixar as pessoas saber. Primeiro, você se sentir prepotente. Eu me basto, eu me isolo. Ou seja, você não preciso de você, eu não preciso do médico, eu não preciso do psicólogo, eu não preciso dos amigos, eu me basto, que é um ato egoísta, que normalmente o caminho do suicídio está junto com o egoísmo, porque ninguém se basta. Se eu disser para mim, eu me basto, eu já estou mentindo, porque eu tenho que falar para alguém e você está me ouvindo, então eu já não me basto, eu preciso de alguém para me ouvir. Eu preciso de alguém que tem que plantar arroz, feijão, tem que trazer a comida, eu preciso de pessoas para que venham até mim. Então eu nunca me basto. Eu preciso das pessoas, mas o egoísmo, a pessoa que está a caminho do suicídio, essas pessoas não têm importância para ela. Outra coisa, a pessoa que caminha para o suicídio, ele tem o orgulho, ele não expõe as suas fraquezas. E aí começa uma coisa que é muito perigoso, porque as pessoas que viviam em torno de mim, eles diziam, nossa, eu estou falando isso quando eu era jovem, quando eu tentei cometer suicídio, eu era jovem, estava com 21 para 22 anos. E as pessoas que sabiam da minha história, que eu tinha sido menino de rua, que eu tinha sido vendido como escravo, que eu tinha aprendido a ler, escrever no chão, enfim, sabia da minha história, eles olhavam para mim e diziam assim, nossa, Nestor, você é um herói, você é um, né, você é... E esse você é fazia com que eu não mostrasse as minhas fraquezas, porque eu não era tudo aquilo, eu não era nada disso, eu era uma pessoa que tinha sentimento, dor, sofrimento, solidão, mas eu não deixava transparecer para as pessoas, porque senão elas conheciam o meu eu verdadeiro, e eu não queria que ninguém conhecesse o meu eu verdadeiro, então eu me fechava, e isso ia me prejudicando. Então, a segunda coisa que vem aí é é, esse egoísmo, né? Motivado pelo orgulho de não deixar as pessoas transparecer. Só que dentro de mim eu era outra pessoa. Eu era uma que o mundo queria que eu fosse. Eu atendia o mundo, mas eu não atendia a mim. Essa é uma das coisas que começa a acontecer com a pessoa que está a caminho de suicídio. Outra coisa, pelo meu passado, eu não confiava nas pessoas. Porque eu tenho famílias que eu confiei me venderam. Eu estou dizendo exemplo aqui, mas não precisa fazer os meus caminhos. O que leva a gente a não confiar nas pessoas, muitas vezes, está nas informações que nós recebemos das pessoas. Eu tenho entrado numa luta faz dias, muito tempo, aqui sozinho, às vezes meio solitário, que é a luta contra as informações negativas, contra as, sabe, buscar informações. Porque quem está a caminho do suicídio ele vai entrando e ele vai afundando numa solidão, e quando ele vai entrando nessa solidão, o que, que ele começa a buscar? Tudo que conforta ele nessa solidão. Então ele começa a ouvir músicas, trazem solidão, fossa, ler poemas que falam de morte, de solidão, conversar com pessoas que estão trabalhando nessa linha. Ele começa a se aproximar de pessoas também que vivem na solidão, pessoa sofrida, porque ele se identifica com essas pessoas. Ele começa a ouvir notícias negativas, notícias ruins, ele se encontra nas notícias ruins porque ele não se sente bem e o mundo também não se sente bem e ele vai entrando dentro dessa solidão, esse mundo ruim, e ele vai afundando. E quando você começa a fazer isso, você começa a olhar para o mundo, eu estou dizendo eu, Nestor de Almeida, eu olhava para o mundo e comecei a perceber que o mundo não prestava. Olha para onde vai. Porque eu só ouvia coisas ruins. Eu na solidão, as coisas ruins, eu buscando informações ruins, eu buscava notícias que não eram boas, mas que me fazia bem, porque me faziam me encontrar dentro desse mundo, sabe? Que eles diziam esse mundo cão. E eu era um dentro desse mundo, com esse mundo não tinha mais valor. Então, para mim, as pessoas não prestavam. Porque as notícias que eu tinha eram só de gente que não prestava.
A vida não prestava, porque minha vida era de dor, de solidão, de medo, de... Então, quando você vai chegar nesse ponto, você começa a perceber que não tem por que você viver, porque a vida não presta, o mundo não presta. Por que eu quero ver nesse mundo que não presta? E olha só, quando você entra nessa situação, você não tem mais motivação para estudar. Por que eu vou estudar? Por que eu vou fazer uma faculdade se o mundo não presta e eu quero morrer? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou casar e ter filhos se o mundo não presta e eu quero morrer? Eu começo a entrar na linha do desejo da morte. Isso vai aos poucos, eu vou perdendo o sabor da vida. E quando eu perco o prazer da vida, eu passo a ter prazer da morte. Então, e no prazer da morte eu não preciso ter sonho, eu não preciso juntar dinheiro. Para que eu quero dinheiro se eu quero morrer? Por que eu tenho que ter uma carreira profissional se eu quero morrer? Por que eu tenho que ser empreendedor se eu quero morrer? Por que eu tenho que ter amigos se eu quero morrer? Vocês perceberam que esse caminho do suicídio, e ele é lento, e você vai aprofundando, aprofundando, você vai caminhando, e você começa a deixar de fazer as coisas que você poderia fazer. Às vezes você vê o que você se cobra lá, a mãe cobra o filho, por que você não estuda, meu filho? Mas ele está naquele mundo que eu estava fechado de não dizer os meus sentimentos para as pessoas, mas eu não tinha interesse de estudar. Por que eu vou estudar? Por que eu vou fazer carreira? Por que eu vou amar alguém? Porque se a vida para mim não tem sentido, se para mim o prazer está na morte, não está na vida, a vida não presta, o mundo não presta. E fui afundando, afundando, até que chegou um dia que eu disse, hoje eu vou cometer suicídio. E qual é o dia mais assim, propício para isso no mundo? É exatamente entre Natal e Ano Novo. O meu fato acontecia no Ano Novo. No Ano Novo, eu morava sozinho, num barraquinho, numa cidade chamada Limeira, e naquela festa de passagem de ano, todo mundo festejando, eu estava sozinho. E eu olhei para o mundo, se eu estou sozinho nesse mundo que não presta, para que eu vou viver? E eu peguei uma faca, eu disse, hoje é meu último dia de vida. Por quê? Eu não pensei, eu vou morrer de uma vez. Não, eu fui aos poucos, fui caminhando, eu fui me isolando das pessoas, eu fui me escondendo, eu fui tendo vontade de morrer, eu fui tendo, sabe, essas coisas vai aos pouquinhos, você começa a se aprofundando, vai afundando e vai tendo, perde o prazer de viver, perde o prazer de estar com as pessoas, e você vai afundando e você vai fechando no seu mundo, e o mundo deixa de prestar para você e você caminha para a morte. E neste momento, quando você caminha, a primeira coisa que começa a vir na tua cabeça são só pensamentos ruins. Você começa a lembrar de pessoas que te odeiam, você começa a lembrar de sofrimentos que você já teve, você começa a olhar o sofrimento das pessoas. Quando você vê um marido batendo numa mulher, você fala, tá vendo? Esse mundo não presta mesmo. Quando você vê um pai batendo no filho, você fala, tá vendo? Esse mundo não presta mesmo. Quando você vê um político roubando, você fala, esse mundo não presta mesmo. E isso, porque tudo isso alimenta aquilo que você quer, que é o mundo que não presta, que é o mundo que você está caminhando, porque para você, você está no caminho do suicídio. Pois bem, na noite que eu decidi que eu ia cometer suicídio, eu peguei uma faca, eu parei na porta do meu barraco, sabe? Imaginando como que eu ia enfiar a faca em cima do coração, e ali eu morria, pronto, né? Era uma peixeira. E neste momento, olha como que é, neste momento, eu comecei a reviver toda a minha vida. As surras que eu recebia do meu padrasto, às vezes que eu passei fome, às vezes que eu dormi na rua, às vezes que eu fui vendido, às vezes que eu fui humilhado, às vezes que eu fui... Todo o meu sofrimento, minha mente buscou por esse sofrimento. Por que a minha mente buscava esse sofrimento? Porque ela precisava de alimentar, ter motivos para que eu cometesse suicídio. A minha mente não buscava coisas boas, ela buscava coisas ruins para alimentar, ou seja, dar base para que eu cometesse o suicídio, sei lá, sem peso de consciência, se é que ia ter isso. Eu tinha motivos, a minha mente buscou motivos, fez eu reviver todo um passado dolorido para dar motivo, incentivar. E quando eu estava pensando tudo isso, tem algo que às vezes a gente não entende, não precisa ficar preocupado em entender também. Eu lembrei, no meu passado, eu cheguei na minha mãe, com as vezes que meu padrasto batia em mim, no meu irmãozinho, na minha irmã, e que minha mãe entrava na frente do meu padrasto e ela apanhava no meu lugar, eu menino com 5, 6 anos, né, que eu perdi minha mãe aos 8 anos, 18, aos 12 eu virei menino de rua. Então, com 5, 6, 7 anos, quantas vezes a minha mãe entrava na frente do meu padrasto para
apanhar no meu lugar. E naquele momento, quando chegou naquele ponto, eu lembrei quantas vezes minha mãe apanhou no meu lugar. E aí eu comecei a pensar, poxa, se minha mãe apanhava no meu lugar, é porque ela gostava de mim. Alguém fazia alguma coisa por mim. E foi a primeira vez que eu percebi que eu era amado, que eu tinha sido amado em algum momento da minha vida. Porque alguém apanhava por mim. Alguém sofria dor por mim. Porque alguém queria ver eu bem. E nesse instante eu percebi, pô, se minha mãe apanhava por mim, por que que agora eu vou tirar minha própria vida se ela sofria por mim? Para que eu vivesse, para que eu não apanhasse. E nessa hora eu despertei para a vida. Alguém gostava de mim. Então, às vezes, a gente precisa de parar de olhar para o mundo cruel e começar a olhar para o mundo bom. Essa semana nós perdemos um artista e ele disse que a humanidade não deu certo. E eu fiquei assustado com isso, porque às vezes nós olhamos para o mundo que não dá certo. Às vezes o nosso foco, e não importa o sucesso que você tem. Eu já vi empresário de sucesso cometer suicídio, porque ele fazia sucesso, ele administrava bem as pessoas, mas ele mesmo não se administrava. A vida dele era um outro mundo fora de tudo. Ninguém entrava neste mundo dele. E a gente começa a dizer, uma sociedade não deu certo. E eu olho para a vida e digo, a sociedade dá certo. O que não está dando certo é para onde eu estou olhando, qual a sociedade que você está olhando. E aqui, mais uma vez, eu insisto, para de olhar esse mundo podre. Ele existe, você sabe que ele existe, mas pare de dar atenção para ele. Faça alguma coisa para melhorar, mas não fica vivendo ele na tua vida. Não traga essa solidão, medo, sabe, esse ódio do mundo que morre. A morte de 60 mil pessoas, mais 40 mil morre atropelado, mas não tem hospital. E você fica vivendo, e agora, nesse momento, nós estamos vivendo, é morte, 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 morte. Isso aumenta a tua depressão e te leva para o suicídio. Tá? Então, perde o prazer de viver. Então, o que a gente precisa ter? Esse cuidado. Né? Elimina essas coisas, começa a buscar boas notícias. Por que, que o mundo dá certo? Porque uma criança que mora num prédio não está tendo aula e ele começa a fazer bolo junto com o pai e com a mãe, vende no prédio e vai comprar cesta para levar para a criança pobre. O mundo dá certo. Tem gente fazendo dar certo. Tem gente dando comida em beira de estrada para caminhoneiro. O mundo dá certo. Uma senhora lá em Curitiba resolve criar um produto simples. Água com sal. Para dar para a criança. Tira das crianças diarreia, a anemia e salvou no mundo mais de 1 milhão de pessoas. É gente que está fazendo a vida dar certo. Tem tanta gente cuidando, professores ajudando a vida dar certo, médico que faz a vida dar certo, gente que cria emprego e faz a vida dar certo, gente que faz coisas simples, mas faz para o outro ficar bem. São pessoas que estão fazendo a vida dar certo. Então, meu amigo, olha para você, a vida dá certo, sim. A humanidade não errou, não. A humanidade está crescendo. Criaram o remédio para a cura do câncer. A AIDS, que matava tanta gente nos anos 80, criaram remédio para a cura da AIDS, já tem pessoas curadas da AIDS, é o mundo dando certo. É a tecnologia, eu falo com você hoje aqui, eu tenho gente que vê meus vídeos na Espanha, na Alemanha, na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos, enfim, Brasil inteiro. É a tecnologia, gente fazendo o mundo dar certo, sabe? É a informática, os meios todos que nós temos. Quando eu morava na roça, você plantava uma hectare de feijão e você colhia 2 sacas, 3 sacas. A tecnologia hoje colhe 20. É o mundo dando certo, é a sociedade evoluindo. O mundo dá certo, sim. Nós vamos olhar para esse mundo que dá certo e fazer parte desse mundo que dá certo, não do mundo que dá errado. Nós precisamos pegar, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa criativa, começa a usar esse teu lado bom para fazer o mundo dar certo, para ligar para alguém que precisa, para saber, fulano, você está bem? Estou sentindo que você não está legal, o que eu posso fazer por você? Dedicar um tempo para ensinar as pessoas, dedicar um tempo para fazer as pessoas sorrir, sentar ao lado das pessoas e ouvir, ir lá no asilo, sentar lá, mostrar para aquele velhinho que o mundo continua dando certo, senta e deixa ele contar as histórias dele, não precisa contar a tua, deixa ele contar as histórias dele, abra você, deixa as pessoas entrar na tua vida. Não se fecha, compartilha o teu sentimento, mostra que você é humano, como todo mundo, que você ri, que você chora, que você tem solidão, que você é feliz, que você é triste. Enquanto eu não comecei a deixar as pessoas entrarem dentro da minha vida e saber, eu sou humano, sim, a minha vida não começou a mudar. Então, para você fugir do suicídio, não fugir dessa estrada, você precisa olhar para o mundo certo
e não deixar que as coisas que te entristeçam, não começa a fazer coisas que te entristeçam. A vida está cheia de artistas cometendo suicídio, a vida está cheia de artistas consumindo drogas. Por quê? Porque esse mundo dela, o que ela canta, o que ela expressa para fora, não está dentro. Ela não consegue expressar isso dentro dela. Dentro dela, ela é outra pessoa. Uma pessoa é aquela que você mostra para o mundo, outra é a que você vive. Não, não faça essa diferença. Viva, seja você, tranquilo, não fantasia e se abra. Você é gente boa. Não deixa esse pensamento negativo entrar na tua mente. Não deixa a depressão entrar na tua mente. Se precisar de ajuda, procura um médico urgente. Se você começa, ó, volto a repetir para a gente fechar o vídeo. Se você começa a ter desejo de ouvir só música triste, notícias tristes, ler texto triste, falar de morte, doença, sabe essas coisas que te colocam para baixo, começa a buscar ficar sozinho na solidão, começa a achar que você não precisa dos outros, começa a achar que o mundo não presta, você está no caminho do suicídio. Aos poucos, sem você perceber. E uma hora você vai olhar e falar, não vale mais a pena viver. A sociedade não deu certo. E se não deu certo, se o mundo não presta, por que eu vou ficar aqui neste mundo? Então as pessoas estão cometendo suicídio. Os jovens, a segunda causa de morte entre 13 e 24 anos dos jovens é o suicídio. Sem contar as pessoas que não morrem, ficam com marcas na vida, o sofrimento das famílias, tudo. Então, eu deixei esse vídeo um pouco longo para dizer para você, se você vê que alguém não está legal, ajuda ela a sair desse caminho. E se você não está bem, sai desse caminho. Ele é terrível, como é dolorido, como eu sofri para mudar, sabe? Você não muda do dia para a noite, como foi trabalhando, foi buscando participar de comunidades jovens, foi buscando pessoas que me ouviam, foi crescendo, foi um trabalho, não é do dia para a noite, eu fiquei uns 10 anos trabalhando para tirar da minha cabeça o desejo de morte, porque de vez em quando ele voltava, eu tinha que ir lá e cortar, de vez em quando ele voltava, eu tinha que ir lá e cortar. Não foi uma luta que dizia assim, ah, pronto, agora mudou. Não, foram uns 10 anos lutando, 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 para eliminar tudo aquilo, tá? Se você ler meu livro de Menino de Rua Executivo, lá tem uma parte que eu falo dos 6 dias que eu fiquei em silêncio para poder me encontrar. 6 dias em silêncio para poder me encontrar. O caminho do suicídio é terrível, é dolorido. Olha, foi Deus que me tirou naquele dia com a faca na mão, porque se eu não tivesse pensado o que eu pensei até o encontro da minha mãe, às vezes que ela apanhou para que eu não apanhasse, vocês não estariam comigo, eu não teria feito tantas coisas que eu já consegui fazer, realizar tantos sonhos, sorrir tanto, ser tão feliz, ter uma filha linda, sabe, ter uma vida, poder ter reunido todos os meus irmãos, poder ter feito a vida nossa, né, poder ter, ser eu, né? Eu espero que eu possa ter te ajudado. Eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo com muita gente. Muita gente está sofrendo na solidão, precisando de um. Olha, não vai para esse caminho. E você pode ser essa pessoa. Eu sei que o vídeo ficou longo, hoje, quase 25 minutos de vídeo, mas é necessário que você assista o vídeo e que você mande para alguém. Quem sabe você passa pela vida e ajuda uma única pessoa a não morrer. Você cumpriu o seu papel. Ajuda isso. Leva para as pessoas. Pega na tua rede. Compartilha. Diga, olha, assista. Manda, baixa o vídeo. Manda para as pessoas. Quer assistir no meu canal, no YouTube, Nestor de Almeida, lá na minha página no Facebook, ou lá no meu site. Assista. Se não, baixa o vídeo. Não importa. Eu quero é que a mensagem chegue até as pessoas e ajude as pessoas a viver bem. Puxa, como é bom viver. Mas que prazer viver. Como é bom a gente poder viver. A vida é. Meu Deus do céu, como a vida é bela. Vale a pena viver. Vamos lutar pela vida. Vamos lutar pela vida. Vale a pena viver. Ajude as pessoas a viverem bem. Faça a tua parte. Não conte notícias ruins para as pessoas. Não deixe as pessoas na solidão. Evite fazer as pessoas chorar. Evite levar tristeza para as pessoas. Evite magoar as pessoas, porque dependendo da pessoa que se está magoando, é um passo a mais para ela ao caminho do suicídio. Você pode estar contribuindo sem você saber. Sem você saber. Então, cuidado com as suas atitudes. Se você pode fazer o bem, por que fazer o mal? E quem sabe um dia você seja lembrado por alguém pelo bem que fizeste e não pelo mal que praticaste.
Vale a pena, tá bom? Eu sou Nestor de Almeida, palestrante, coach e escritor. Tenho 3 livros, você pode adquirir meu livro, Como Fazer Dar Certo, um livro muito bom, vale a pena ser lido. De Menino de Rua Executivo, também tem história, parte da minha vida, caminhos que eu dou nestes livros. E Carolina e Borboleta Azul, A Poderosa Mulher, sabe assim, com dicas, com comportamento fantástico. Entra no meu site www.almeidaumvencedor.com e lá você consegue comprar meus livros. Se inscreva no meu canal no YouTube, assista esse vídeo, por favor. Compartilhe esse vídeo com as pessoas. Mande esse vídeo para 4, 5 pessoas. Mande para as pessoas. Compartilhe esse vídeo, ok? Um abraço, até o nosso próximo vídeo.